Tudo pronto? Todos posicionados? Podemos começar? Então, bom dia a todos e a todas. Muito obrigado por estarem cobrindo mais esse trabalho da Polícia Federal. É sempre motivo de muita satisfação recebê-los. Estamos deflagrando hoje a Operação Emboabas, que tem como objetivo desarticular um robusto grupo criminoso que atua na extração ilegal de minérios, de ouro, tendo como objetivo promover sua comercialização no mercado nacional e internacional. Trata-se de uma organização criminosa de grande porte que promove fraudes na emissão dos documentos que subsidiam a extração desse minério. Cumprimos hoje 2 mandados de prisão aqui em Manaus, prisão preventiva. Ocorreram prisões em flagrantes também, com apreensões de lingotes de ouro e mandados que foram também cumpridos em outros estados, mandados de busca. Já passo a palavra para a equipe operacional técnica, doutor Sávio, doutor Sombra e doutor De Paula, para que vocês possam fazer os questionamentos mais específicos no que pertine ao objeto investigado e às particularidades da operação. Tá bom? Obrigado. Então, essa operação ela é fruto de um trabalho com técnicas especiais de investigação, de identificação, de movimentação financeira, de movimentação bancária, enfim, a fim de identificar toda essa cadeia de lavagem de dinheiro, de venda e contrabando de ouro, né? Nós estamos falando, talvez, do maior contrabandista, do maior negociador de ouro que nós. O objetivo da operação é justamente a descapitalização dessa organização criminosa voltada para a comercialização e o contrabando de ouro, né? Além do Amazonas, concomitantemente, há outras investigações sendo levadas a efeito em Roraima e em Tocantins, que são complementares. Em resumo, essa operação demonstra o esforço da Polícia Federal, não só apenas em realizar trabalhos de repressão ao garimpo ilegal, como, por exemplo, a destruição de dragas em conjunto com o IBAMA, mas sim também descapitalizar o grupo criminoso e chegar realmente aos beneficiários maiores dessa atividade criminosa. Eu vou passar para a equipe, para os delegados, coordenadores da operação, presidente do inquérito, que eles vão responder os detalhes. Bom dia a todos. Como bem salientado pelo doutor Sávio, nós estamos deflagrando, nessa ocasião, uma operação contra a cúpula do contrabando de ouro no Brasil. É o maior contrabandista e a maior organização criminosa inerente à remessa do ouro para a Europa. O nome da Operação Emboabas faz origem à Guerra dos Emboabas, em que europeus, portugueses tentaram retirar o ouro do Brasil, da região de Minas Gerais. Houve conflito com os paulistanos, impedindo ou resistindo que o ouro saísse das terras nacionais. Esta é a origem, e este grupo criminoso, por meio da empresa Bank, por meio de fraude estruturada e lavagem de dinheiro, retirava o ouro do território nacional, sobretudo de terra indígena Caiapó, principalmente no interior do Pará, o que aumenta a gravidade concreta do fato. Portanto, eles aplicavam vários esquemas de fraude, os quais seremos bastante objetivo aqui, porque são muitas camadas criminosas, entre as quais eles declaram que extraem o ouro de uma permissão de lavra garimpeira, de um processo em que, por meio de georreferenciamento e aplicativos, programas da Polícia Federal, nós vimos que aquele local que eles alegam retirar o ouro não tem nenhuma extração. Isto é, a vegetação do local declarado está totalmente preservada. Legalmente, ele poderia tirar dali, ele declara que tira dali, mas não. Então, a perícia mostrou que não há extração daquele local e mostrou também que a quantidade de ouro exportado, remetido, não corresponde ao declarado. Então, qual é a verdadeira origem do ouro?
a perícia também demonstrou, por propriedades de fundição, material e fuligem que vem da terra indígena, Iapó. Eu ressalto que esse é um retrato, uma fração do esquema criminoso. Todavia, esta organização criminosa tem outras atuações com outros ramos e várias outras empresas. Em resumo, por meio de fraude, adquirem ouro ilícito de garimpo e, por meio de fraude também sem autorização, fazem a remessa para a Europa. É bom salientar também que, nos termos da legislação, apenas DTVMs, detentoras de valores imobiliários, títulos de valores imobiliários, que podem fazer a primeira venda, a primeira compra do ouro. A empresa Bank exerceu a atividade de DTVM sem autorização do Banco Central, por isso entendemos mais uma infração penal. Portanto, é vasto o rol de infração penal cometida por essa empresa e é vasto o rol de fraudes, sobretudo lavagem de dinheiro. Essa operação não pega apenas pessoas, mas descapitaliza a organização criminosa. Isso é, nós tiramos toda a lucratividade, todo o produto do crime por meio de sequestro de veículos de luxo, mais de 10 veículos sequestrados nessa data, sequestro de bens imóveis, a residência em que ele mora está avaliada em mais de 6 milhões. Concomitantemente, pedimos o sequestro total, que o valor foi de aproximadamente 5,7 bilhões de reais. Então, o propósito da Polícia Federal nessa ocasião não é apenas prisão, mas asfixiar a estrutura patrimonial e financeira da organização criminosa. Proceder às perguntas agora. Doutor, tem da operação, bom dia. Tem uma ordem que a gente vai seguir das perguntas, tá? Primeiro é a rede amazônica. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que funcionava o esquema e também quem são os presos. Como o doutor Vinícius mencionou agora, o esquema criminoso ele possui diversas camadas. A primeira camada dela, que foi já mencionada, é a utilização de permissões de lavra garimpeira sem nenhum tipo de utilização. Foi identificada através de sistema de geoprocessamento, de análise de satelitais, que eles diziam que retiravam o ouro de uma certa região, quando, no entanto, foi identificado que aquele ouro saía de outro local, e não do local que, de fato, era tido como aquele que era permitido retirar o ouro, como o doutor Vinícius já mencionou, de terras indígenas, notadamente. Também é necessário informar a existência de esquemas de esquentamento do ouro através da utilização de um imposto de renda de um indivíduo chamado Werner Riedel. Esse indivíduo ele possui um patrimônio declarado na Receita Federal de mais de 20 bilhões em ouro. Então, é uma quantidade exorbitante e ele utiliza esse patrimônio que supostamente ele adquiriu ao longo de muitos anos para fazer a venda de ouro na modalidade mercadoria para o alvo principal, que é o Brubrec. Então, o alvo principal, ele fazia essa comercialização com o austríaco, dizia que comprava, na verdade, do austríaco, quando, na verdade, ele estava retirando esse ouro de terras indígenas, né? Então, esse daí era uma nova modalidade. Como foi mencionado, são diversas estratificações. Isso foi uma investigação muito complexa, que foi desenvolvida pela Polícia Federal desde 2020. O flagrante foi realizado, a investigação se iniciou através de um flagrante realizado no ano de 2020, quando o mesmo alvo principal ele foi preso com 35 quilos de ouro, e foi nessa ocasião que foi identificado que aquele ouro tinha saído de terras indígenas. A partir daí, demos continuidade às investigações e foi descoberto todo esse esquema estratificado e extremamente complexo de se investigar. Demorou mais de 3 anos para a gente, de fato, conseguir chegar ao topo da organização criminosa. Record. Quantos presos no total e quantos mandados de busca e apreensão? O doutor Vinícius fala assim. Tudo bem? Eu não venho me apresentado, meu nome é Vinícius de Paulo, eu presido esse inquérito dessa investigação. Nessa operação tivemos 2 presos por prisão preventiva, expedido judicialmente, e no momento desta coletiva estamos em processo de prisão em flagrante, analisando o caso concreto, mas a princípio são 2 presos em flagrante.
pode, no decorrer do dia, ocorrer novas prisões em flagrante, porque a operação ainda está em andamento, tem equipes nos imóveis, tem equipes nas empresas, as diligências de exploração estão sendo feitas e no decorrer do dia esse número pode aumentar. Em relação aos mandados de busca e apreensão? Com relação aos mandados de busca e apreensão, foram expedidos apenas 2 mandados de prisão e todos 2 foram exitosos. Tivemos 100% de êxito nas prisões, nas nossas expectativas. No aspecto dos mandados de busca e apreensão, foram 5 estados no Brasil, 8 municípios e foram 17 mandados de busca e apreensão. Ademais, tivemos também medidas para as empresas, para frear a lavagem de dinheiro, medidas de suspensão de atividade empresarial. As empresas tiveram sua atividade diante da junta comercial dos cartórios suspensos pelo prazo de 180 dias. Todas as empresas envolvidas no esquema. Também tiveram pessoas com medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato com outros investigados. Tivemos também proibição de sair do país e apreensão de passaporte. Tudo isso para solidificar e fortalecer a instrução probatória e investigação, para que não haja prejuízo e fuga dos envolvidos e dos investigados. Tem um detalhe aí. Só para destacar as prisões em flagrante que estão sendo realizadas. Derrubei o celular de alguém aqui, desculpa. As prisões em flagrantes que estão sendo realizadas, elas vêm a corroborar, né, a fortalecer já o bojo probatório do inquérito policial, né? Porque são prisões, foram encontradas barras de ouro, né, na residência de alguns dos investigados, e eles estão sendo flagranteados pela posse desse ouro, por usurpação de bem da União e outros crimes decorrentes, né? Então, já numa prévia dos resultados, nós já constatamos que há lingotes de ouro que foram encontrados nas residências dos investigados. Record News. Não? Encontro das Águas. TV A Crítica. Essas pessoas que vão cumprir agora essas medidas cautelares, tem o número delas? Qual é a ligação delas com essas pessoas presas com os mandados de prisão preventiva? Bem, a prisão preventiva é o último recurso. A prisão é o último recurso. Se medidas cautelares diversas da prisão forem suficientes, assim que decidimos. Então, essas pessoas não apresentavam necessidade imediata de prisão preventiva, por isso foram declaradas medidas alternativas à prisão, diversas da prisão. São especificamente 2. São os pais, os genitores do alvo principal. Era necessário porque todos eles participavam do fluxo causal da lavagem de dinheiro. Não podem ter contato, então, é isso? Não podem ter contato com os demais investigados. TV Norte. Portal. Eu queria saber se houve operação em outras cidades também, se todas essas pessoas elas têm ligação entre si também aqui das outras cidades com pessoas aqui de Manaus. Pois bem, a operação foi deflagrada em várias cidades, em Manaus, foi no interior do Pará, Ourilândia do Norte, Tucumã. Tivemos também no município de Anápolis, em Goiás, Ilha Solteira, em São Paulo, Uberlândia, em Minas Gerais, Areia Branca, Rio Grande do Norte. Todos esses locais tiveram deflagração concomitante a fim de que não houvesse comunicação entre os alvos e não prejudicasse a colheita probatória da investigação. Portal do Holanda. Rádio Rio Mar. Rede Rios. Aqui, Diana Rodrigues. Algumas empresas privadas, né, do ramo atacarejo foram visitadas hoje, a gente pôde observar. Quais foram elas e por qual motivo? Então, houveram outra operação, que era de Roraima, ela foi focada nessa situação dos supermercados, né? A nossa operação, que foi emitida pela 7ª Vara Federal, que foca no alvo principal, que foi preso, que está aqui detido, ela é uma operação do Amazonas. Então, é necessário fazer essa identificação de quais são os alvos. A Polícia Federal do Amazonas realizou a prisão desse alvo, que está aqui detido, e também tem o relacionamento da investigação com esse austríaco e o esquema de esquentamento do ouro através das permissões de lavra garimpeira.
né? Então, é necessário a gente fazer essa diferenciação de qual investigação a gente está tratando. A investigação do Amazonas é focada na exportação do ouro e na situação do esquentamento, seja através das permissões de lavra garimpeira ou através da situação do imposto de renda desse austríaco, desse suposto austríaco que possui esse país que ele diz ter criado para armazenar esse ouro, né? Mas a gente pode saber quais são as empresas? As empresas, até o momento, não é uma investigação nossa, né? A gente está segurando o nome por questões de sigilo das investigações. Imediato. Aqui. A respeito do Brubeck, do Nascimento, ele foi preso aqui em Manaus. Ele seria um dos cabeça também desta operação? E qual a ligação dele justamente com esse austríaco? Vocês fizeram uma prisão em 2020, foi através dela, né? Uma em flagrante. Teriam ligações eles? Como é que seria? O alvo principal, que é o indivíduo que você citou, que foi preso aqui por nós no Amazonas, ele tem ligação direta com esse austríaco, né? Ele realiza a compra do ouro, como o doutor Vinícius mencionou, de terras indígenas, mas faz a atividade de esquentamento do ouro, né, que é transformar ele de ilegal para legal, com o uso desse indivíduo, desse austríaco, que tem esse suposto país que ele diz ter criado, onde ele armazena essa quantidade imensa de ouro, mas essas informações somente vão ser, de fato, identificadas se são verdades, ou se é um mero laranja, que é utilizado por outros criminosos, com o decorrer da investigação. Só para entender essas diferentes operações que estão sendo realizadas concomitante, né, na realidade, esse alvo aqui do Amazonas, né, só para entender o tamanho do âmbito de operação deles, né, em 3 inquéritos policiais diferentes, né, em 3 processos judiciais, houve a decretação da prisão dele, né. Ou seja, hoje a Polícia Federal deu cumprimento a 3 mandados de prisão contra a mesma pessoa. Ou seja, isso demonstra que em 3 sessões judiciárias da Justiça Federal, em 3 superintendências da Polícia Federal, estão sendo levadas a efeito investigações com provas de que esse cidadão, ele efetivamente é um grande contrabandista e comerciante de ouro. Todos os três inquéritos são voltados a este tipo de crime? Exatamente. Os 3, cada um com especificidades diferentes, né? São inquéritos complementares, objetos diferentes, mas que envolvem pelo menos um alvo em comum, que é esse grande contrabandista, esse grande comerciante que faz o comércio de ouro de maneira ilegal, né? Revista Cenário. Oi, Ipinagacia, da revista Cenário. Eu queria saber onde que fica esse país independente que ele diz que criou, né? Em que localidade ficaria isso? E quais são as terras indígenas que foram localizadas? Porque em 2020 o ouro vinha da terra Munduruku, Sauré Maivu e Sai Cinza. Eu queria saber se teve outras terras indígenas onde eles estariam fazendo essa extração, porque também estavam falando sobre terra indígena Yanomami por conta da relação com a Venezuela e os supermercados na outra operação. Quanto à situação do país que você mencionou, a gente já está tratando sobre isso, que não tem como saber se de fato existe esse país, existe um site onde ele demonstra a existência desse suposto país, mas somente ao decorrer da investigação vai entender se isso daí só não é uma forma de lavagem, onde ele afirma ter esse ouro e, de fato, quando a gente vai constatar pela dinâmica dos fatos, ele só é utilizado para fazer esse intermédio, essa comercialização, utilizando esse suposto imposto de renda que ele diz ter, né? Quanto à situação das terras indígenas, são inúmeras. Esse indivíduo, ele tem atividades em todo o Brasil. Então, nós conseguimos identificar que ele como o doutor Vinícius mencionou, ele é o maior contrabandista de ouro do Brasil. Então, não tem como ele tirar esse ouro somente de uma região. Esse ouro ele saiu de inúmeras partes do Brasil, de inúmeras terras indígenas, seja da terra indígena Yanomami. Mas a sua pergunta foi relacionada à apreensão do ouro de 2020. Em 2020, ficou constatado, através de perícia, que esse ouro foi retirado da terra indígena Caiapó. Mas nada leva a negar que não tenha sido retirado também de outras terras indígenas, porque a atividade dele é muito ampla. O doutor Sávio mencionou que ele possui mandados de prisão expedido em 3 estados diferentes. Então, isso concretiza que as investigações, na verdade, se conectam.
elas são complementares umas às outras. E nesse motivo que a investigação do Amazonas é focada unicamente, bem mais especificada com a exportação de ouro. Então, é assim que foi direcionada e delimitada o escopo dessa investigação. Radar Amazônia. João Paulo Castro, Radar Amazônia. Primeiramente, bom dia aos senhores. Eu gostaríamos de saber o grau de participação da empresa Nova Era e também do Big Amigão no ato de venda ilegal de ouro. E também, se é possível, saber a participação da empresa TL Comércio, onde realizou essa exportação de ouro. É possível fazer essa ligação, doutor? Essa investigação é da Superintendência de Roraima. Essa investigação não é do Amazonas. AM Foster. Doutor, ao chegar aqui na sede da Polícia Federal, a gente avistou um carro forte de uma empresa de transporte de valores. Esse carro forte, de fato, faz parte dessa ação? Não creio que Não foi coincidência, porque como a gente faz a fiscalização da segurança privada, certamente esse veículo estava aqui para ser vistoriado. Né? A pronúncia correta é Werner ou Werner? Não entendi direito. a gente está preservando os nomes dos indivíduos pelo sigilo da investigação. AM1. Aqui, Viviane Ramos. Então, durante a investigação, a operação, foi identificado algumas empresas, né? Aí, durante a investigação, foi identificada alguma empresa que financia o garimpo ilegal aqui na Amazônia do exterior? Eu deixo o doutor Vinícius dar uma aula aprofundada nesse tema. Pode repetir a pergunta, por favor? Se durante a investigação houve a identificação de empresas do exterior financiando o garimpo ilegal aqui na Amazônia? Bem, essa reunião aqui é importante para tratar do que foi realizado. E passos subsequentes, a fim do sucesso investigativo, a Polícia Federal prefere se resguardar a não informar. Porém, saliento que a Polícia Federal faz a investigação do ciclo completo, do começo ao fim. Eu ressalto que não fica ninguém impune no fluxo causal do crime. Todavia, não podemos adiantar fatos que vão prejudicar a investigação. Futuramente, poderão ter notícias dessa sua pergunta aí. CM7. Doutor, em relação ao Brubeck do Nascimento, ele é o principal alvo aqui do Amazonas. Ele estava foragido aqui no estado, uma vez que ele tinha outros mandados de prisão já expedidos em outros estados. E só para ressaltar, já tem uma estimativa de o valor aí, de quanto já teria sido movimentado durante esse esquema ilegal? Pois bem, o alvo principal, o cabeça da organização criminosa, ele não era objeto de mandados de prisões anteriores. É verdade que há anos ocorriam investigações concomitantes quanto a este alvo. Mas, nesta reta final, na deflagração, na fase ostensiva, representamos pela prisão preventiva concomitantemente com outras superintendências, com outros estados. Portanto, não, ele não era foragido antes, mas agora ele foi objeto. Como ele foi preso na primeira tentativa da Polícia Federal, ele não chegou a ser foragido. É importante ressaltar que a Polícia Federal, antes de fazer uma deflagração dessa, antes de entrar nesse endereço, faz todo o levantamento. Então, o percentual de êxito da Polícia Federal, de alcance de prisão, de prisão, é altíssimo. Então, ninguém fugiu. Essa operação foi um sucesso e ele não era foragido, nem está. No momento, ele está preso. Além do Amazonas, quais foram os outros estados que ele teve os mandatos de prisão preventiva? Além do Amazonas, foi também no estado de Tocantins, estado de Roraima. Esses três estados juntos alinharam a investigação com objetos distintos para culminar nesta prisão de hoje. E a estimativa do valor que foi movimentado durante o esquema? Bem, esse grupo criminoso fez apenas no ano de 2022 exportação de mais de R$1 bilhão. Nós estamos falando de uma organização criminosa extremamente rica, com uma quantidade de exportação gigantesca. Além do mais, pela fonte da Agência Nacional de Mineração, houve extração de mais de 2 toneladas. E além da fração não declarada de
de extração do minério. Doutor, sobre o impacto ambiental, já se tem ali uma noção mediante toda essa operação, tudo isso que eles haviam fazendo já em terras indígenas? Isso daí já foi devidamente avaliado. O impacto ambiental foi, através de perícia, constatado que gerou mais de 5,6 bilhões em danos à União, só de impacto ambiental decorrente da lavra ilegal dessas regiões, que ele diz que retira de fato ouro e não retira, ele retira sim de terras indígenas. E houve algum tipo de contaminação nos rios ou algum tipo de questão de saúde para os indígenas? Com certeza, a gente vem acompanhando o que acontece nas terras indígenas e Yanomamis. O ouro no Amazonas, notadamente no Amazonas, ele não existe sem duas coisas. A primeira é combustível, a segunda é mercúrio, né? Então, todo garimpo ilegal, ele advém do mercúrio, que é um material altamente contaminante, que traz danos tanto para as pessoas que vivem ao redor, que vivem ali naquelas comunidades indígenas, quanto também para o meio ambiente, lençóis freáticos, animais e demais pessoas que necessitam usufruir daquele bem material que é a natureza. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado. Só a gente fazer uma foto? Pegar um número certinho. Só fazer a foto.